Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Boa noite a todos também que estão nos acompanhando através da página da Igreja Batista das Nações. Você é mais do que bem-vindo a esse culto. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 113. Salmos 113, do versículo 1 até o 9. Os irmãos que encontrarem, se coloquem de pé em reverência à palavra, para nós estarmos lendo todos juntos. Amém? Diz assim: Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor. Louve o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Amado, quando eu leio esses salmos, ele traz muita alegria ao meu coração em saber o cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado de Deus para com a sua igreja. Mesmo que ainda muitos de nós estamos passando por alguns momentos difíceis, algumas dificuldades, estamos ainda em momentos de restrições devido ao atual momento que estamos vivendo. Talvez nesse exato momento existem pessoas isoladas, pessoas chorando e ao mesmo tempo pessoas alegres. E a gente vai ver o salmista trazendo uma palavra de esperança para o seu povo, uma palavra de esperança para a sua igreja, quando ele vai dizer que Deus, ele se inclina para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Deus se preocupa com o seu povo, Deus se preocupa com cada um de nós. E saiba, amado, que nada foge do controle de Deus, tudo está sobre o seu controle e o seu domínio. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios que a seu tempo todas as coisas se convergem em Cristo Jesus, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E é isso que nós iremos fazer nessa noite: dar honra ao Cordeiro de Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a adoração. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por este momento. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor já se faz presente neste lugar, porque a sua palavra nos diz que aonde estiver, Pai, 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faria presente. Então nós cremos, nós podemos sentir a tua presença neste lugar, Pai. Tenha liberdade para falar, Senhor, com cada vida que está aqui dentro, Senhor. Aquele que está visitando pela primeira vez, que ele possa, Senhor Deus Pai, receber do teu Espírito algo que de antemão o Senhor já preparou para esse coração, Pai. Fala também, Senhor Deus Pai, com aquele que está ouvindo essa mensagem, que porventura ainda irão ouvir, Senhor, que vão assistir essa live, ó Pai. Que a semente que for lançada nessa noite, Pai, que possa encontrar terra fértil, Senhor. Que possa encontrar um coração sedento, ó Deus, ó Pai, pela Tua palavra. Um coração que tenha sede de Ti, Senhor. E que o Senhor possa saciar essa sede, ó Deus, ó Pai, que o mundo não nos dá, Pai, mas somente Ti pode preencher, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. Pois somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Louve ao Senhor, amado. A Bíblia diz: todo ser que respire, louvem ao Senhor. Tenha liberdade para adorar e louvar o Senhor nessa noite, pois Ele está aqui movendo entre nós, e é isso que nós iremos declarar nessa noite.
Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Esse é quem Tu és, Senhor. Esse é o nosso Deus amado.
Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cura, é um Deus que sara. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque somente em Ti, Pai, nós podemos confiar as nossas vidas. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos refúgio. Somente em Ti, Senhor, nós encontramos refrigério para nossa alma. Aleluia. Esse é quem Tu és, Senhor. Deus de promessa, Deus de milagre, um Deus que nunca falha, um Deus que se faz presente. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Continue adorando o Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer em 1 de Pedro, capítulo 1: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrar-os da vida inútil que herdaram os antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perdeu o seu valor como o ouro ou prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, o que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Saiba, meus amados, o que nos justifica de entrarmos na presença de Deus, o que nos justifica de estarmos aqui hoje, não são os nossos méritos, não são a nossa conduta moral, não são quanto tempo muitas das vezes você leva lendo a Bíblia ou até mesmo fazendo um devocional, mas o que nos justifica é o que Ele fez na cruz, é o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, por amor a cada um de nós, que nos justifica, que nos lava de todo o pecado. Creia nisso, meu amado, creia nisso, meu amado. É o sangue de Jesus que nos justifica e nos purifica, e é isso que nós iremos declarar. Aleluia.
declarar que nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Obrigado, Senhor. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, por levar sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo alto preço que foi pago naquela cruz, amados, é que nós estamos aqui hoje, porque Ele escolheu a cruz em nosso lugar. Ele escolheu a cruz em seu lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor, por entregar a vida do seu único filho, para morrer naquela cruz, em amor a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Mesmo nós não sendo merecedor desse imenso amor, Pai, o Senhor se entregou por amor a cada um de nós. Que nós também possamos, ó Deus, meu Pai, se entregar, ó Deus, as nossas vidas em prol dos nossos irmãos, assim como o Senhor se entregou naquela cruz por amor a nós. Que nós possamos, ó Deus, ó Pai, olhar para a cruz, lembrar do alto preço que foi pago, do alto preço que foi pago, e nos dando hoje o livre acesso até o trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno, porque o véu do tempo foi rasgado de alto a baixo, e hoje você tem a liberdade de adorar o Senhor. Hoje você tem liberdade de adorar o Senhor em qualquer lugar, em espírito e em verdade, porque não existe mais um véu, amados. Não existe mais uma pessoa que vai levar o seu pecado até Deus, porque Ele já pagou o preço, e você tem hoje a liberdade de chegar até o trono da graça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo preço, Senhor. Obrigado pelo teu sangue. Aleluia. Tenha liberdade durante esse louvor de continuar adorando o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, com tudo aquilo que Ele tem depositado em suas mãos, com o seu trabalho. Louve ao Senhor neste momento. Agradeça ao Senhor pelo trabalho que você tem. Agradeça o Senhor pelo salário, pelo seu patrão. Muitas das vezes nós recebemos o nosso dinheiro, e quantas vezes nós proferimos: tão pouco eu recebi, mas louve ao Senhor porque você recebeu. Quantas pessoas talvez não tenham esse privilégio? E que você possa neste momento, antes de você colocar o gasofilácio, a sua oferta, o seu dízimo, coloque o seu coração diante do Senhor, que a sua vida seja uma oferta diante do Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, pelo sustento da tua igreja. Obrigado pelo sustento de cada vida que está aqui presente, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Senhor, que nós venhamos neste momento, ao colocarmos nossos dízimos, nossas ofertas diante do seu altar, Pai. Que nós não venhamos, Senhor Deus Pai, dar somente 10%, mas que nós venhamos dar 20, 30, 40, 100% das nossas vidas, ó Pai. Porque sabemos que o Senhor já é rico em sua glória. O Senhor não precisa do ouro e da prata, Pai. Mas o que o Senhor espera de nós é um coração generoso, um coração que reconhece o ministério, que reconhece o trabalho da Tua igreja. Então que nós venhamos depositar diante do Seu gasofilácio, Senhor, mas não com um coração contrito, mas com um coração, Senhor Deus Pai, um coração aberto, um coração generoso. Que nós venhamos dar com alegria, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida que estará colocando agora esse dinheiro diante do gasofilácio, Senhor. Abençoa também, Pai, aquele que porventura não tem o dinheiro, Pai, aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. É o que nós clamamos e desde já, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus, pela oferta e pelo dízimo. Obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Quão grande é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Receba, Senhor. Sobre todo nome é seu.
nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Traze-nos, ó Senhor, outra vez do cativeiro, como as águas correntes. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito em sua vida, amado. Seja grato por aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Reconheça as grandezas que o Senhor tem feito em sua vida, pois o Senhor perto está. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. Grandes coisas o Senhor tem feito pela sua igreja. Aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Continua, Senhor, ministrando aos nossos corações através da sua palavra, Pai. Aleluia. Os amados podem se sentar. Amém. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Esperamos que tenha sido agradado a Ti o nosso louvor, mas agora nós nos colocamos diante da Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo ministrando, Pai, revelando, desvendando a Tua palavra, Pai, os princípios eternos nela contido para o Teu povo, aqueles que estão aqui presentes, Senhor, e aqueles que estão vendo, Senhor, por essa transmissão pela internet. Que a Tua palavra encontre as mentes, os corações abertos para receber uma boa semente, e uma vez lançada, Pai, ela possa produzir frutos, Senhor, para a glória do Teu nome. Não a nós, Pai, mas ao Teu nome dai glória, não a nós, mas ao Teu nome. Fala aos nossos corações, ministra sobre nós, Espírito Santo, as verdades eternas de Deus, para que nós possamos nos refugiar nela, andar segundo o propósito de Deus, para que o mundo veja em nós a Tua glória, ó Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. Amém e amém. Podeis assentar. Este Salmo de Davi aqui, meu amado, o Salmo de número 18, você vai encontrar um paralelo dele, né, em 2 Samuel, no capítulo 22. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, você vai encontrar a história, por que ele escreveu esse Salmo de número 18. E o que estava acontecendo lá no capítulo 22 de 2 Samuel? Ele estava fugindo, né? Toda a história, né, de Davi foi uma história de luta. Eu estava pensando, quando estava preparando essa palavra, como Davi é, né? A gente não esconde os erros de Davi, né? Um camarada que adulterou, um camarada que foi soberbo no final da vida, né? Contou lá o exército para ver se o exército dele era um exército poderoso, e Deus castigou a nação por causa disso. Um homem que cometeu um homicídio para poder se esquivar do primeiro pecado que ele cometeu. Mas sabe uma coisa que o Espírito Santo falava comigo hoje à tarde, meu amado? Era o seguinte: Davi, quando ele foi ungido, ele era um garoto. Quando ele foi ungido antes de lutar com o gigante Golias, em nenhum momento, meu amado, depois que ele matou o gigante Golias, que ele foi chamado para estar junto de Saul, em nenhum momento ele se achou no direito de tomar o lugar de Saul. Olha que coisa interessante, em nenhum momento você encontra algo. Quando Saul começou a perseguir ele, Davi se escondeu numa caverna e por um acaso,
o exército de Saul chegou lá na entrada daquela caverna. E, no momento de necessidade fisiológica mesmo, viu, meu amado? Ele foi aliviar o ventre, como diz a palavra. Saul entrou na caverna. Davi teve a possibilidade de matar ali Saul para se tornar rei. Mas ele sabia que não se toma o lugar, mesmo que Deus tenha falado que é seu, se não for no momento que Deus determina. Você pode ter um chamado para o ministério, meu amado, você pode ter um chamado para assumir uma posição na empresa, no emprego, mas isso só deve acontecer no tempo certo de Deus. Você não deve tomar a posição que Deus revelou para você. Olha que Davi já era ungido, ele já tinha sido ungido, ele foi ungido antes de lutar com Golias, mas em nenhum momento você encontra Davi querendo usurpar por força. Usurpar não, que de fato seria um direito dele, né? Ele tinha sido ungido rei, mas tomar à força daquilo que Deus tinha dado para ele. E quando Davi escreveu esse Salmo 18, meu amado, ele estava fugindo de Saul, porque o Espírito Santo que havia descido sobre Saul já havia se retirado dele, porque ele foi insubmisso a Deus. Não adianta, meu amado, você ter o Espírito Santo se você não é submisso a Deus, porque o Espírito Santo vai te falar uma coisa e você vai contrariar o que o Espírito diz. Isso se chama insubmissão. Se você não, a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. E se você insurge contra o Espírito Santo, não aceita o Espírito Santo de guiar, o Espírito Santo aos poucos vai saindo da sua vida. Foi o que aconteceu com Saul. E quando o Espírito Santo saiu de Saul, né, e Davi começou ali a ter uma projeção como general, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi por inveja, querer matar Davi. E Davi então foge para o deserto. Qual deserto? O deserto ali, né, de Canaã, onde estavam os filisteus. Nesse Salmo 18, meu amado, além de estar fugido de Saul, Davi estava no meio do terreno do inimigo que ele havia combatido em nome de Saul, dos filisteus, começando lá com o gigante Golias. Mas houve várias batalhas depois do gigante Golias, meu amado, em que Davi foi o general que conduziu as tropas, e por isso ele começou a ter uma projeção de liderança sobre Israel, de um homem que tinha uma capacidade bélica sobrenatural. Tanto é que, se você ler esse salmo, você vai ver o que ele escreveu. Esse pequeno trecho, meu amado, que nós lemos, Davi reconhece que tudo que ele fazia, e se ele estava ali fugindo de Saul, e no meio da terra dos filisteus, os inimigos dele, de toda Israel, e permanecia ali intacto, vamos falar assim, né? Ele já tinha uma pequena tropa com ele, mas os valentes de Davi, né? Ele está aqui falando que foi Deus que fez isso. Era Deus que estava fazendo isso, estava protegendo ele. Então ele fala: o caminho de Deus é perfeito. E a primeira coisa que eu quero falar sobre caminho, meu amado, para você, vai ser nesse texto, e depois nós vamos passar para outro. Eu gostaria de falar para você, meu amado, que você pode fazer planos na sua vida. Como diz lá em Provérbios, no capítulo 16, 9, que diz assim, que o homem pode até fazer planos, e o homem pode até procurar um caminho, mas é o Senhor que vai o quê? Conduzi-lo. É o Senhor que vai conduzi-lo. Não é errado você fazer plano. Um homem que está aí se projetando na vida, né, que está aí, um adolescente que está se preparando, né, para entrar na juventude e posteriormente criar uma família, ele já vai projetando ali os sonhos dele, vai fazendo planos. Isso é perfeitamente normal. Mas para quem teme a Deus, meu amado, o que a gente precisa é ser guiado pelo caminho segundo o que Deus tem. Eu comecei falando que Davi, meu amado, já tinha sido ungido rei, já tinha ganhado Golias, já tinha ganhado projeção, e mesmo assim, meu amado, ele não seguiu um caminho que não era o caminho de Deus, naquilo que ele tomava como realização na vida dele. Ele vai falar de 4 coisas, meu amado. Primeiro, ele vai falar no versículo 30, que o caminho de Deus é perfeito.
O que significa a palavra perfeito? Significa um caminho completo, terminado, sem defeito, idôneo. Ou seja, o caminho que Deus traça para você, meu amado, é o melhor caminho para você andar. E eu estou falando, meu amado, de coisas que você quer realizar na vida. Daqui a pouco nós vamos entrar na parte espiritual. Mas olha só como que Deus está falando, olha, se você quer crescer na vida e quer ser abençoado, você tem que seguir pelo caminho que Deus está traçando. Isso não quer dizer que Deus, meu amado, vai tirar de você a capacidade de você fazer planos, pelo contrário. Quando Davi fugiu para o deserto, ele não tinha planejado assim, eu vou lá trabalhar para Saul, e depois de certo tempo, quando Saul, me começar a me perseguir, eu vou fugir para o deserto. Não, isso não era um plano. Mas quando Davi fugiu para o deserto, meu amado, ele começou a ver que aquilo era um plano de Deus para a vida dele. Então ele começa falando que o caminho de Deus é perfeito, e que a palavra dele, do Senhor, é provada, ou seja, é no momento da dificuldade que você tem a prova de que Deus está contigo, meu amado. É na dificuldade que você tem a prova que Deus... Ele está falando assim, olha, eu estou provando que Deus está comigo, o que Deus me prometeu, é o que ele está falando. A palavra de Deus, ou seja, as promessas, o Deus de promessas, as promessas que ele faz para a sua vida, meu amado, Deus vai fazer cumprir, mas tem que ser promessas que venham dele, não o seu desejo, não aquilo que acalenta o teu coração, não aquilo que você acha que é o melhor para você. Olha só, eu volto a falar, Davi estava no deserto, fugindo de Saul e fugindo dos filisteus ao mesmo tempo. Era fugir de um homem e combater outros. E Davi fala assim, o caminho de Deus é perfeito. E a palavra dele é provada, porque ele é o escudo para todos os que nele refugiam. Ele sabia que Deus estava guardando ele. A outra coisa que ele fala, um pouquinho mais para baixo, no versículo 32, ele fala assim, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Primeiro, meu amado, você tem que entender que o caminho de Deus é o melhor para a sua vida, é o caminho perfeito, completo, é o exato, é aquele que vai ser o melhor para a sua família, no seu emprego, é o caminho de Deus. Segundo, ele diz assim, Deus me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Aperfeiçoar significa, ele estabeleceu aquilo que estava errado, Deus foi estabelecendo. Davi começou a fugir de Saul, e Deus mostrou para ele um caminho perfeito, e aquilo que Davi foi colocando no coração, Deus foi aperfeiçoando, foi revelando para ele o que ele tinha que seguir, se ele tinha que ir para um caminho, se ele tinha que ir para o outro, ele foi aperfeiçoando. Então, quando vem algumas ideias na sua mente, meu amado, quando vem algo no seu coração, a primeira coisa que você deve fazer, dobre o seu joelho e pergunte, Deus, é o Senhor? É o Senhor que está me conduzindo por esse caminho? É o Senhor que está mandando eu sair desse emprego? É o Senhor que está mandando eu ir procurar aquela empresa? É o Senhor que está mandando eu abrir... Eu não estou pregando, eu estou só te mostrando que os nossos planos, meu amado, se você for uma pessoa que teme a Deus, Deus vai aperfeiçoar. Ele vai te mostrar como, quando fazer aquilo que Ele está te indicando. Então, quando Davi fala assim, que ele aperfeiçoou o meu caminho, Davi estava falando mais ou menos assim, eu tinha feito um plano, Deus fez o meu plano ficar melhor, amém? Deus fez o meu plano ficar melhor, mas para o seu plano de Deus ficar melhor na sua vida, você precisa escutar a Deus. Não adianta, meu amado, Deus querer te dar bênção, se você não quer ser abençoado, se você acha que a sua ideia, o seu plano é o melhor. Aí Deus fala para você assim, isso vai dar errado. E você fala assim, e você vai lá e insiste. Aí quebra a cara uma vez, duas vezes, três vezes, depois ainda culpa a Deus. Eu não estou falando que você deve ficar inerte, meu amado. Eu não estou falando que você deve ficar parado. Eu vou estar só no próximo passo se Deus falar que é esse. Não. Eu estou falando que você deve traçar um plano e deixar Deus te conduzir segundo a vontade dEle. Porque a palavra do Senhor diz que é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, algumas coisas que vêm na nossa mente, no nosso coração, meu amado, na nossa vida profissional, na nossa vida no ministério, são coisas que Deus faz nascer no nosso coração. Mas, às vezes, Ele não revela todo o plano.
Ele não revela tudo o que ele vai fazer, ele vai revelando a partir do momento que você vai entrando pelo caminho, a partir do momento que você toma a posição de andar. Se você ficar parado num lugar, vou dar um exemplo aqui usando Israel. Israel foi liberto, Moisés levou eles para o deserto, na primeira luta lá que eles tiveram, Deus... Luta não, né? Antes de atravessar o Mar Vermelho, eles viram um exército do egípcio vindo. O que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Deus foi aperfeiçoando o caminho para Israel, meu amado. À medida que eles foram entrando no deserto, o caminho no deserto, Deus foi se revelando a eles e foi revelando a eles os princípios que Ele tinha para poder abençoar o povo, porque nós carregamos muita coisa errada na nossa mente e no nosso coração, meu amado. E essas coisas precisam ser tiradas. Quando Deus leva o pessoal lá para o deserto, Ele queria tirar toda a mentalidade, tudo aquilo que eles tinham aprendido com o Egito. No Egito, e ele foi aperfeiçoando o caminho daquele povo pelo deserto. Assim que eles passaram o Mar Vermelho, meu amado, eles tiveram sede, e Deus supriu, e eles encontraram ali, um pouco mais para frente, um oásis, e eles não queriam sair. Às vezes as pessoas começam a ser abençoadas, eles acham que aquilo é só aquilo que Deus tem para eles. Não, meu amado, é só o começo. É só o começo de Deus na sua vida. Se você parar no primeiro oásis, você não vai chegar na terra prometida. Se você parar no primeiro lugar que Deus abençoar e achar que ali é o seu lugar, você não vai alcançar tudo aquilo, todo o potencial que Deus tem para você como filho dele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando Davi fala assim no versículo 32, que ele me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Davi estava falando mais ou menos assim: olha, eu tinha um plano, e eu achava que meu plano era bom, mas Deus veio e melhorou meu plano, aperfeiçoou, me levou um pouquinho mais para frente. Depois Davi fala assim, no versículo de número 36, alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Aí Davi fala assim, olha, depois que eu descobri que o caminho de Deus é perfeito, é o melhor para mim, que eu deixei que Deus aperfeiçoasse o meu caminho, sabe o que Deus fez? Ele alargou o meu caminho. Ele estava passando por um caminho estreito, meu amado, sendo perseguido por Saul, combatendo os filisteus. Isso aqui não é o caminho espaçoso que Jesus fala não, viu, meu amado? O caminho espaçoso é o caminho do mundo que leva para a perdição. Esse aqui é um caminho que Deus abre na sua frente e te mostra por onde você deve andar, amém? É diferente, é um caminho onde Deus te guia. Está falando que esse caminho aperfeiçoado significa aquele que foi alargado, né? Foi aquele que tornou amplo, largo, espaçoso, fácil de percorrer. Amém? Aí você fala para mim assim, mas tudo bem então, irmão. Então significa que um caminho alargado é um caminho que eu não tenho luta? Não, está falando que ele é espaçoso. Não está falando que não vai vir chuva, não está falando que não vai vir inimigo te atacar naquele caminho, mas está falando que Deus ampliou o caminho diante de você, que o seu pé não vai vacilar, como diz aí, alargaste os meus passos, versículo 36, os meus passos, alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Deus amplia o caminho para você andar, meu amado, para você não tropeçar, para você não cair, para você não errar, para você saber, independente se vem tempestade, independente se algum inimigo vai tomar aquele caminho de assalto, Deus não vai deixar que seu pé vacile. Quando você tem a certeza, meu amado, que Deus está te guiando, você segue por aquele caminho, mesmo que alguma pessoa fale assim, não, mas isso aí não vai dar certo não, isso aí não é de Deus não, mas lá no fundo, quando você tem certeza, preste atenção no que eu estou falando, quando você tem certeza que quem ampliou, alargou o caminho é Deus, siga sem vacilar, porque Deus é contigo, meu amado, porque Deus é contigo. Um paralelo, meu amado, como que eu falei, eu não vou pedir para você abrir não, mas está lá em 2 Samuel, foi aonde que deu a causa de Davi ter escrito esse Salmo 18, 2 Samuel, no capítulo 22. Nesse capítulo de 2 Samuel, você vai encontrar as mesmas palavras, o mesmo escrito de Davi nesse Salmo 18, é interessante que no versículo 33, lá de 1 Samuel, ele fala
assim, que o caminho que Deus preparou para ele foi desembaraçado. Olha lá, ó. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então Deus faz um caminho perfeito, Deus aperfeiçoa o caminho, Deus alarga o caminho e Deus desembaraça o caminho. O que é desembaraçar, meu amado? É interessante o sentido daquela palavra no original. Significa que Deus deixa você ser livre no caminho. Significa que nada vai te prender. Está falando de coisas que te amarram, coisas que te prendem. É tipo assim, Deus vai na sua frente tirando todas aquelas armadilhas que vão te prender. Sabe aquelas armadilhas de urso que a gente vê nos filmes americanos? Eles abrem assim, aí tem aquela boca grande assim de metal, o urso pisa lá no meio, pá! Aí ele fica lá preso. É mais ou menos Deus falando assim, olha, eu vou tirar todas essas armadilhas para que você não fique embaraçado, preso. Então, quando Deus, meu amado, te conduz por esse caminho, um caminho que Ele faz perfeito, um caminho que Ele aperfeiçoa, um caminho que Ele alarga, Ele também tira todas as armadilhas. Mas para isso você precisa se deixar ser conduzido. Você precisa ser sensível e submisso à vontade de Deus. E submisso à vontade de Deus, porque senão nada disso se cumpre na sua vida. Eu comecei falando que Davi já havia sido ungido, que Davi já havia vencido o Golias, Davi já tinha destruído milhares de filisteus em guerras contra os filisteus, e ele chegou à conclusão de tudo aquilo foi porque o caminho de Deus é perfeito, porque ele provou que as promessas de Deus para ele ia cumprir, que Deus não ia deixar o pé dele vacilar, que Deus ia alargar o caminho diante dele, e que Deus iria à frente dele, desembaraçando, tirando toda a armadilha do caminho. Põe para mim aí, irmã, Provérbios 16, 9, onde fala assim que Deus faz tudo isso, meu amado. O livro de Provérbios fala muito sobre caminho. O coração do homem traça o seu caminho. Você pode fazer plano. O que lá está falando, o que esse texto está falando, Provérbios 16, 9, é que você pode fazer os seus planos. Faça o plano do jeito que você quiser. Mas pegue o seu plano, meu amado, e apresente diante de Deus e pergunte, é isso que o Senhor quer que eu faça, Pai? É por esse caminho que o Senhor quer que eu ande? Porque ali diz o seguinte, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se você não deixar Deus guiar os teus passos, meu amado, não existe caminho perfeito, não existe um caminho aperfeiçoado, não existe um caminho alargado, e você vai encontrar muitas armadilhas no caminho, porque somente quem é submisso a Deus, meu amado, Provérbios 16, 9, somente quem é submisso a Deus consegue ver que a palavra de Deus é provada, ou seja, Deus cumpre as promessas dele. Deus cumpre as promessas dele. E por que isso, meu amado? Porque quando você faz planos, meu amado, os seus planos podem ser os melhores. Eu gosto de falar muito, eu acho que os irmãos já ouviram eu falar isso, eu gosto de citar muito. Mas só existe o plano de uma pessoa que não é frustrado. Jó 42, versículo 2. Jó responde assim para Deus, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Eu costumo falar para as pessoas, meu amado, que se você quiser fazer um plano bem sucedido para a vida, pegue o seu plano e coloque dentro do plano de Deus. Se o seu plano encaixar dentro do plano de Deus para a sua vida, pode ficar tranquilo, que tudo que você planejou vai dar certo, porque os planos de Deus são os únicos que são frustrados. Tem planos pessoais meus que foram frustrados, eu garanto que se perguntar aqui, coisas que eu pensei em fazer que não aconteceu, não aconteceram. Talvez por fraqueza minha, talvez porque eu não quis ir, mas porque talvez era um plano só meu. Mas todos os planos, meu amado, eu posso falar diante da Bíblia que eu fiz, que eu submeti, que eu me dobrei diante de Deus, que eu busquei a face dele e ele me respondeu falando que era isso, não foi frustrado nenhum. Não estou falando que foi fácil, meu amado, não estou falando que não houve luta, não estou falando que não teve dificuldade, mas não foi frustrado, foi até o fim, Deus cumpriu, porque os planos dele são os únicos que não é frustrado. Os nossos se frustra toda hora, um dinheiro que não vem, uma ajuda que não aparece, um problema de saúde, em qualquer momento, uma pandemia.
Em qualquer momento, eu garanto para você que no início do ano passado tinha pessoas com planos enormes que sequer conseguiram sair do papel, porque Deus frustrou o mundo. Meu amado, tudo isso que eu falei é para as coisas que você faz para você executar na sua vida, humanamente falando. É claro que a nossa vida, ela não é uma vida à parte do mundo espiritual. Tolo quem acredita que o mundo está aí jogado, né, e acontece tudo sem Deus estar no controle, que Deus não existe. Tolo. O mínimo que você tem de experiência com Deus, meu amado, a primeira coisa que você tem certeza é que Deus existe. A segunda é que existe um mundo espiritual, e que este mundo espiritual, de certa forma, influencia o nosso mundo material. Você pode fazer muitos planos neste mundo material, como eu acabei de citar aqui. Era um plano de Davi. Não tem nada de espiritual no sentido dos planos que ele fez. Ele creu nas promessas de Deus, viu Deus fazendo os planos, sendo bem-sucedidos de acordo com o que ele ouvia a Deus. E isso mostra para nós que a nossa vida material, meu amado, ela é um reflexo do mundo espiritual. Ou você, meu amado, tem mais intimidade com o mundo, né, de Deus, o mundo espiritual de Deus, a luz, ou você vai ser conduzido por aqueles que estão nas trevas. E quando eu falo isso, por que eu falo isso? Porque há um reflexo muito grande, meu amado, das escolhas que nós fazemos na nossa vida. Salmo 84, versículo 5. Salmo 84, versículo 5. Eu vou agora sair do mundo material, meu amado, e vou entrar na realidade da eternidade, a eternidade de Deus. O Salmo 84, que foi escrito pelos filhos de Corá, né? Do versículo 5 ao 7, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles escreveram aqui, meu amado, que bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Está falando que é um homem, no sentido aqui genérico, viu, amado, de gênero, né, humano. Então é homem e mulher, tá? Bem-aventurado, né, o homem, a mulher, né, cuja força está em Deus. Tolo é um homem que acredita que ele conquista as coisas pelo próprio esforço, pela própria capacidade. Aí você fala assim, mas tem gente que conquista, mas não para a eternidade. Amém? Aí está falando aqui, olha, a força está em ti, e cujo coração, o coração, se encontra os caminhos aplanados. Em outro trecho da palavra de Deus diz assim, que em Provérbios, que é do coração que procede as saídas da vida. E quando o autor fala aqui que cujo coração se encontra os caminhos aplanados, meu amado, é coisa mais linda, porque agora nós vamos entrar no que Deus fez por nós. O sangue de Jesus nos abriu um caminho. Aí está falando aqui que o caminho aplanado é uma estrada reparada, é uma estrada pavimentada. Sabe aquela estrada certinha, que você tem até prazer de dirigir? Eu gosto muito quando eu vou para São Paulo, pego uma parte do interior de São Paulo. É notável, meu amado, quando a gente cruza o estado de Minas Gerais e entra em São Paulo. Aí você fala assim, acabei de entrar em São Paulo. Aquelas estradas bem cuidadas, jardins no meio aqui, na divisa aqui no noroeste sudoeste de São Paulo, noroeste de Minas, né, e noroeste de São Paulo. Você cruza ali, não sei se alguns irmãos conhecem, já passei ali várias vezes, o pastor deve ter passado. Na hora que você cruza ali, que estrada linda, meu amado. São estradas assim que a gente dá prazer, porque tem jardim no meio, jardim dos lados. Não é igual tem na Europa, mas já está começando a ficar igual, umas coisas assim bonitas, umas árvores do lado. Você passa lá no outono, é uma paisagem, você passa lá no verão, é outra paisagem, mas sempre lindo. E o asfalto é aquele negócio liso, meu amado, o carro parece que está flutuando. Quando o autor fala aqui que os caminhos do coração foram aplanados, está falando que havia um caminho tortuoso, havia um caminho cheio de pedra.
Mas aqueles que confiam em Deus tiveram os caminhos do coração pavimentado, aplanado, consertado. Aí você fala assim, o que tem a ver isso com isso? Isso comigo. Se o seu caminho da vida, que te conduz à vida eterna, meu amado, não for aplanado, por mais que você seja bem sucedido nos teus planos aqui na terra, no final, meu amado, ainda te vai conduzir para a morte eterna. É por isso, meu amado, que lá em Isaías, capítulo 40, Isaías, meu amado, foi um profeta, ele é chamado o profeta messiânico. Não existe outro igual a Isaías, que falou tanto do plano da salvação de Cristo, do reinado de Cristo, das coisas que vai acontecer. Não existe. Jeremias falou bastante de coisas do futuro, das coisas que iam acontecer em Cristo, mas Isaías, meu amado, é fora do comum. E ele diz assim, Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Preste muita atenção. Endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse trecho que eu li, meu amado, de Isaías 40, do 3 ao 15, é uma profecia sobre João Batista. A Bíblia diz que João Batista foi o precursor de Cristo. O que é um precursor? Preste muita atenção nisso, meu amado. Precursor era o camarada, quando um rei ia chegar em algum lugarejo, em algum estado, em algum outro país, ele mandava um precursor. Porque naquela época não tinha WhatsApp, viu? Não tinha e-mail, não tinha até carteiro que levava, né, as coisas, mas não tinha. Então não podia ser assim pelo WhatsApp, o rei vai chegar a tal hora, e não. Então ele mandava um precursor. O precursor era aquele que ia pelo caminho que o rei ia passar, olhava se o caminho estava certo, se estava seguro, se a carruagem dele podia passar, se o cavalo não ia tropeçar, e ele chegava lá na frente e anunciava, olha, acerte isso aqui, conserte aquilo ali, porque o rei está vindo. Amém? Os irmãos entenderam? Isso era o precursor. Por isso que fala aqui que quando João Batista começou a pregar, ele começou clamando o quê? Preparai o caminho do Senhor. E ele diz que como que era preparado esse caminho? Preste muita atenção, meu amado. Como que era preparado esse caminho? Primeiro, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Ou seja, nos caminhos mais longe que tiver, endireite o caminho. Não deixe um caminho duvidoso. Endireite o caminho. Preste muita atenção, meu amado. Isso aqui tem um sentido figurado que você vai ver como que isso é profundo. Depois, o que o precursor fazia? Aí ele fala assim, olha, se tiver vale, ele será aterrado. Ou seja, se tiver um buraco que o cavalo não consegue passar, aquele vale, aquele buraco precisa ser aterrado. Aí ele fala, os outeiros e outeiros, né? As montanhas altas, você tem que nivelar. Vale, depressão. Outeiros, pequenas montanhas. Então não tem como o cavalo ficar passando. Então ele tinha que nivelar, manter um caminho reto. Aí ele fala, o que é tortuoso será retificado. Ou seja, se está muito torto, faça uma linha reta. E ele continua. E os lugares escabrosos, ou seja, com muitas rochas que podem machucar, o cavalo pode tropeçar, né? Não sei se você já andou, meu amado, tem umas montanhas de Minas aqui que é uma beleza você andar. Tem escarpas, meu amado, escabroso para tudo quanto é lado. Você anda de tênis, machuca, bicicleta cai e rala, e o trem é complicado. Aí ele fala assim, esses caminhos precisam ser o quê? Aplanados. Aí ele diz que só depois disso, versículo 5, a glória do Senhor se manifestará. João Batista, meu amado, apareceu como um precursor de Jesus para fazer tudo isso. Ele falava para o povo o quê? Conserte o seu caminho. E como que era para consertar o caminho? Arrependei-vos. Confesse os seus pecados. Se batizem. Ou seja, confessem os seus erros diante da comunidade.
Acerte o seu caminho, porque o rei está chegando. Se lá, meu amado, Davi fala de um caminho que Deus preparou para ele no mundo material, aqui nós transportamos para o mundo espiritual. Porque não adianta você ter um caminho perfeito na sua vida, meu amado. Não adianta você ser bem sucedido nas coisas que você planejou, se no final você for para o inferno. É duro ouvir isso. Aquelas palavras de Davi, o povo de Israel havia escutado muito tempo, havia cantado, porque eram músicas, salmo eram músicas que eles cantavam. Mas mesmo assim, Deus teve que mandar um precursor falar: o caminho de vocês estão errado. O caminho de vocês não precisa ser endireitado. O caminho de vocês... Vamos ver um exemplo de pregação? Abre para nós aí, irmã, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: olha só o que o precursor pregava. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Lembra do caminho ermo? Caminho longe? Caminho no deserto? Lembra o caminho no deserto? O caminho ermo, era um caminho onde João Batista estava no deserto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido, por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Preste atenção. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, os sacerdotes da época, os líderes espirituais, vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, ou seja, do castigo que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, frutos de arrependimento, é cortada e lançada ao fogo. Para endireitar os caminhos da nossa vida, meu amado, para endireitar, aplanar o caminho do coração, o Salmo 84 que nós vimos lá, é preciso começar, meu amado, com arrependimento. O precursor que ia na frente falando do rei, nessa época que para Jerusalém foi João Batista. Foi João Batista. E a Bíblia fala que saía gente ali da Judéia, de Jerusalém, de Samaria, para ter com ele, para ouvir o que ele falava. E olha, meu amado, ele nem pregava o evangelho. Ele só falava assim: arrependei-vos, confesse seus pecados, sejam batizados, produzam frutos dignos de arrependimento. Porque o rei está vindo. E se vocês não tiverem preparado para esse rei, o machado já está posto à raiz. João Batista foi o precursor, meu amado, para o povo de Israel. Hoje, o papel de precursor para o rei é da igreja. O evangelho é pregado através de você que se diz cristão, através de você. E você é um precursor do rei que está por vir. E quando ele vir agora, não será para salvar e anunciar o evangelho, será para sentar num trono de glória e julgar cada um segundo o que tiver feito no propósito do coração, na intenção do coração. A Bíblia fala que para aqueles que creram e se arrependeram e entregaram a vida a Cristo Jesus, não há condenação. Mas para aqueles que ouviram, como muitos ouviram João Batista pregando, que era para endireitar o caminho, para aplanar o caminho, e não aceitaram, e foram, meu amado, dizimados. Você pode não acreditar, mas foi dizimado. Quando Jesus falou assim, meu amado, quando Jesus estava descendo para Jerusalém, que ele viu a cidade, a Bíblia fala que ele chorou, porque eles não sabiam o preço que seria pago para que houvesse salvação, e eles não aceitariam a salvação. E Jesus fala assim na profecia que
Pouco tempo depois, aquela cidade seria dizimada, que os gentios iam pisar nela e que eles iam acabar com tudo. Isso aconteceu no ano 70, depois da morte de Cristo, depois do nascimento de Cristo, no ano 70 da era cristã, quando os romanos tomaram Jerusalém e acabaram com a cidade. Jerusalém foi destruída, se eu não me engano, 3 vezes, meu amado. 3 vezes, pelos babilônicos, os assírios e os romanos. E todas essas 3 vezes que Jerusalém foi destruída, foi porque eles não ouviram o que Deus falava com eles. Porque eles não arrependiam do que Deus mandava eles arrepender. Porque eles não confessavam para Deus. Quando eu falo confessar aqui, não estou falando de confissão auricular, que você tem que confessar para um pastor, para um irmão, não estou falando de você se acertar com Deus, de você se acertar com Deus. 3 vezes, meu amado, 3 vezes, Jerusalém foi totalmente destruída, inclusive os templos. O templo era o local de adoração, nem Deus quis ficar naquele lugar, porque aquela era como disse Jesus, era uma geração corrupta, incrédula, uma geração que, apesar de todo o milagre que foi feito, não creu em Deus. Uma geração que, apesar de ter visto Jesus ser morto na cruz, e depois saber que ele havia ressuscitado, e muitos o viram ressuscitado, não acreditaram. Hoje a igreja, como precursor de Cristo, fala: olha, está próximo, Jesus está voltando como rei. E muitas pessoas riem da gente, riem do Evangelho, caçoam da palavra de Deus. Mas e quando ele vier? E quando ele vier? João capítulo 14, versículo 6. Deus, meu amado, em Cristo, preparou para nós o caminho. Jesus fala assim, João 14, 6: eu sou o caminho aplanado, o caminho endireitado, o caminho nivelado, o caminho que foi pavimentado pelo próprio Pai, para nós chegarmos a Ele. Eu sou o caminho, não existe outro, meu amado. Caminho, verdade e vida só em Cristo Jesus. Você pode acreditar no que quiser, meu amado, você pode desacreditar na palavra de Deus, mas isso é uma verdade plena, é um princípio eterno, isso não muda, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de verdade, que ouve oração, que cura, que restaura, que transforma vidas, e isso é inegável, não vai haver, meu amado, desculpa para essa geração que desdém da palavra de Deus, que riem das coisas que Deus criou, que querem destruir a família de Deus, mas isso não muda. Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida em direção ao Pai. Em Hebreus, meu amado, fala como que esse caminho foi pavimentado. Hebreus capítulo 10, foi o que foi cantado na segunda música hoje. Diz assim, eu vou ler ali a partir do versículo 19. Eu vou ler do jeito que vai aparecer ali, para os irmãos acompanhar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, ou seja, arrependido e confessado os pecados. O caminho para Deus, meu amado, o caminho de volta para o Pai, pois foi pavimentado com o corpo e o sangue de Cristo. O caminho foi endireitado, o caminho foi pavimentado, o caminho foi aplanado lá na cruz do Calvário. Não haverá desculpa, meu amado, para quem negar isso, não haverá desculpa para quem não aceitar isso,
porque nós estamos aqui hoje pregando, pessoas estão assistindo pela internet, você está ouvindo aqui, e outras pessoas verão essa pregação um dia no futuro, e elas vão saber que só existe um caminho que foi pavimentado na cruz do Calvário de volta para o Pai, pelo corpo e sangue de Cristo, um caminho endireitado, um caminho retificado, um caminho pavimentado, um caminho que foi aplanado e nos conduz de volta, um caminho reto. Eu gostaria de terminar, meu amado, mostrando algumas coisas que Isaías falou sobre esse caminho. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Talvez quando você sair daqui, você vai esquecer boa parte dessa pregação. Mas pelo menos lembre que Jesus é o caminho e não há outro meio. Eu vou começar lendo Isaías, capítulo de número 35. Eu vou ler alguns trechos de Isaías, eu gostaria que você prestasse muita atenção. O que Isaías profetizou sobre esse caminho? Diz assim: primeiro, lembre do que ele disse, o precursor ia endireitar o caminho, e a glória do Senhor viria, ou seja, Cristo só viria depois que o caminho tivesse aplanado. Isaías capítulo 35, versículo 1 a 8, diz assim, preste muita atenção: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará, e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei ao desalentado de coração: sede forte, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, tudo isso aqui se cumpriu em Cristo, viu, meu amado? E se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, a areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva e com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Nem mesmo uma pessoa que não tem compreensão direito da palavra de Deus, que crê que Jesus é o caminho, meu amado, não vai errar o caminho. Isso tudo aqui está falando, meu amado, de Cristo, se cobrindo em Cristo. Um pouquinho para frente, no capítulo 57, Isaías 57, versículo 10, diz assim, já estou terminando, meu amado. 57, versículo 10 ao 15. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que busca, por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mantivesse e não te lembrasse de mim, nem de mim te importasse? Deus está falando assim, olha, você seguiu por um caminho e sequer se lembra de mim. Você achou até que era bom esse caminho, você não se cansou, mas no meio do caminho você se esqueceu de mim. É mais ou menos isso que Deus está falando. Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Quando uma pessoa se afasta de Deus, meu amado, ele deixa de ouvir Deus. Não é que Deus se cala, é a pessoa que se afasta. Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Ou seja, nesse caminho que você está andando, por mais que você se esforce, nada vai adiantar. Quanto clamares a tua coleção de ídolos que te livre, leva-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade.
a qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Mas para Deus habitar com contrito, meu amado, versículo 14, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, ou seja, se arrependa, se conserte com Deus. 62, meu amado, já estou terminando. Isaías 62. Isaías 62, versículo 8 ao 12, diz assim, preste atenção: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos seus inimigos, nem um estrangeiro beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas, ou seja, o teu trabalho não será em vão. Mas o que o ajuntarem, o comerão e louvarão o Senhor, e os que o recolherem, beberão nos átrios do meu santuário, ou seja, na minha presença. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dissei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Mas para que venha o Salvador, antes tem que fazer o quê? Aterrai. Preparai o caminho ao povo, versículo 10, aterrai, aterrai, estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeiras. Não adianta, meu amado, Deus não virá sobre a sua vida, o Espírito Santo não virá sobre a sua vida, se você não se consertar com Deus, se você não se arrepender, se você não buscar a salvação. Eu não posso pregar outra coisa. Meu amado, a Bíblia é perfeita demais, nada que está escrito na Bíblia é por acaso. Nada, tudo tem sentido quando você descobre que tudo se concretiza, que se cumpre em Cristo Jesus. Tudo isso que foi falado, meu amado, está falando daqueles que se arrependem, daqueles que buscam. Aí o caminho é aplanado, aí o caminho é aterrado, as pedras é tirada, você se conserta diante de Deus, aí vem a glória do Senhor, aí vem o Salvador, aí vem o Espírito Santo. Para terminar, meu amado, Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado, meu amado, no dia de Pentecostes, e Pedro fez aquela pregação, onde mais de 3.000 pessoas se arrependeram. Antes deles se arrependerem, eles perguntaram para Pedro: o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer? Lembra que o precursor fala assim: olha, confesse os pecados, se arrependa, para que o povo de Israel recebesse Jesus lá como o Messias prometido, e eles não receberam. Quando Jesus subiu ao céu, meu amado, ele falou assim: olha, é preciso que eu volte para o Pai, para que venha o Consolador, o Espírito Santo. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, que o homem precisa arrepender, porque há um juízo ainda por vir sobre a terra. E quando Pedro pregou, meu amado, cheio do Espírito Santo, aqui a igreja já era precursora do rei que vai vir nos fins dos tempos. Olha qual foi a resposta de Pedro, quando perguntaram o que eles deviam fazer. Capítulo 2, versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, receba o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Eu não posso te convencer do pecado, meu amado. O pastor não pode te convencer do pecado. Nós anunciamos o que é errado e reto diante de Deus. Mas quem te convence que você está numa vida pecaminosa e que você precisa de consertar é o Espírito Santo. E se você não ouvir ele, não adianta vir na igreja, não adianta ler Bíblia se você não ouvir ele, porque você pode morrer e ir para o inferno com a Bíblia na mão. Eu não posso falar outra coisa.
É preciso arrependimento, meu amado, é preciso conserto, é preciso receber o Espírito Santo como a garantia da salvação. Isso está escrito na Bíblia. Eu não estou falando que você vai ser perfeito, meu amado. Eu não estou falando que eu não erro, que o pastor não erra, mas nós não vivemos numa vida que desagrada a Deus. Nós procuramos todos os dias, meu amado, agradar a Deus segundo os princípios que está na palavra. Essa é a diferença. Você não vai sair daqui lá fora transformado. Aqui nós não estamos fazendo magia, nós não somos fada madrinha, nem gênio da lâmpada, que vai falar para você, vem cá que eu vou orar para você e você vai se transformar em outro homem. A única coisa que eu encontro na Bíblia que transforma a pessoa em outro homem, meu amado, é o Espírito Santo. Saul foi transformado em outro homem. As pessoas que recebiam o Espírito Santo desde o Antigo Testamento eram transformadas em outros homens. E aqui, quando perguntaram para Pedro o que deveriam fazer, Pedro falou assim: arrependei-vos e vocês receberão o Espírito Santo, porque essa promessa não é só para nós, é para os nossos filhos e aqueles que virão ainda a crer em Jesus Cristo. Você precisa crer, meu amado, e se arrepender, endireitar o seu caminho. Fique de pé no seu lugar. No capítulo 3 aí de Atos, também Pedro falando, ele falou o seguinte, no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Eu não sei da sua vida, você que está me ouvindo em casa, eu não sei da sua vida que está aqui, mas se essa palavra falou ao seu coração, meu amado, se você tem planos na vida, que eles sejam bem-sucedidos, que sejam planos segundo os planos de Deus. E se você precisa se consertar de Deus, meu amado, este é o momento. Se você precisa se consertar, não tenha vergonha, eu não preciso ouvir você falar quais são os seus pecados, porque Deus já sabe. O que Ele precisa é ver no seu coração um sentimento de arrependimento sincero. Feche os seus olhos, eu vou te dar 1 minutinho para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, baseado nessa palavra que foi pregada, principalmente na segunda parte, que fala de um caminho reto para que o Rei chegue, e esse Rei é Jesus. Estamos perto, meu amado, da volta de Cristo. A igreja é o precursor, e se você tem essa oportunidade de ouvir isso, meu amado, se alegre. Senhor Deus, eu não sou digno, Pai, de estar diante do Senhor, mas Cristo Jesus nos torna digno quando nos arrependemos. Olha para esses corações que estão aqui, Senhor, com as cabeças curvadas diante de Ti, olhando para dentro de si, Pai, procurando os erros, como o Senhor sabe os meus erros, Pai. Com eles eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus desejos impuros, pelos meus olhos cobiçosos, por falar coisas que não te agradam, por mentir, por olhar coisas que não te agradam na internet, na televisão, por procurar, Senhor, satisfação em coisas que não pertencem ao Senhor. Eu te peço perdão, Pai. Eu te peço perdão pelas vezes que fico irado, pelas vezes que minto, pelas vezes, Senhor, que não sou honesto com meu irmão, que não sou honesto no meu emprego. Eu te peço perdão, Senhor, por andar contrário ao Teu caminho, caminhos retos, Senhor, caminhos aplanados, que custou, Senhor, a pavimentação pelo sangue e o corpo de Cristo. E é nesse caminho que eu quero andar, Pai, e com intrepidez, como diz a Tua palavra, entrar em Tua presença, com a certeza de que o Senhor nos perdoa em Cristo Jesus. Nos perdoa, Pai. Perdoa esse irmão que está com sinceridade no coração, confessando diante de Ti. Encha ele do Teu Espírito Santo e transforme ele numa nova pessoa. Olha, Senhor, para esses que estão orando em casa, Senhor, com sinceridade de coração, entregando a Ti, Senhor, coisas impuras que estão no coração, atos errados confessados diante de Ti, para que venha tempos de refrigério, como diz a Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, por essa palavra, porque é uma palavra de vida, de salvação, e nela, Senhor, nós podemos descansar, porque o Senhor é um Deus de promessa fiel, que cumpre a Tua palavra.
Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, eu vou passar a palavra ao pastor e ele vai encerrar o culto, amém? Vamos pedir de oração aqui, tá? Graça e paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Não se preocupe que nós estamos, só um pequeno momento, que nós estaremos fazendo algo que costumamos fazer, que é consagrar a Deus as nossas crianças, entregar nas mãos do Senhor aqueles que nascem. Oferecer a Deus é o que os pais veem e fazem isso, oferecem a Deus os seus filhos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Segundo o que Jesus fez, nós também procuramos apresentar. Quando os pais pensam assim, porque normalmente existe casos de batismo de criança, do qual nós não fazemos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a criança, ela não pode crer. Um recém-nascido, como que ele vai crer? Você vai perguntar para a criança, você crê? Não vai ter resposta. Então, o batismo só é feito com quem tem consciência do que está fazendo. Por isso que nós, neste momento, nós vamos apresentar o filho do Moisés, da sua esposa, o Theo, amém? E gostaria que vocês trouxessem o Theo aqui, por favor, vocês dois. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Para quem não conhece, esse é o Theo. Tá, dá licença. Esse aqui é o Theo. O Theozinho ainda, né? Ele vai ficar um Theozão grande. E nós vamos apresentar a Deus a oferta que vocês estão fazendo nesta noite. Vocês estão oferecendo a Deus o filho de vocês. Que a partir deste momento que vocês entregam o filho de vocês ao Senhor, então vocês passam a ter a responsabilidade de guiar esta criança nos caminhos do Senhor, para que seja um cidadão educado, abençoado por Deus. É que nós vamos orar a Deus neste momento e oferecer. Vocês desejam fazer isso? Entregar a Deus? Abrir mão do filho de vocês e falar, Senhor, agora ele é teu. Nós só vamos cuidar dele, amá-lo, cuidar dele para, enquanto nós pudermos, até que ele seja um adulto decente, ético. Amém? Então nós vamos orar a Deus. Amado Deus e Pai de misericórdia e graça, Senhor, esta criança foi oferecida pelos seus pais, e nós pedimos, amado Deus, que o Senhor possa receber esta oferta, Pai, Senhor, em consagração a Ti, que se chama Theo, que o Senhor venha abençoá-lo, fazer com que cresça, Senhor, brilhando a Tua luz poderosa por onde ele andar,
que a bênção e a graça do Senhor seja derramada sobre a vida desta criança e sobre a vida dos seus pais também, meu Deus, dando sabedoria e entendimento para eles ensinarem o seu filho. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós já te agradecemos pela oferta que foi feita aqui. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. E hoje nós, a partir de hoje, todos os lugares estarão liberados, nós não precisamos mais marcar o lugar. Quando você quiser vir para o culto, você será bem-vindo, amém? Você será bem-vindo a este lugar, onde a família de Deus se reúne. E eu pediria aos amados que se coloquem em pé, por favor. Vamos orar a Deus. Tem alguns pedidos de oração aqui. Nós estaremos apresentando essas pessoas que através da live fizeram os pedidos de oração. Nós cremos que Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita o coração daqueles que creem e muda circunstâncias, muitas vezes completamente adversas, e trazendo vida, trazendo paz, trazendo harmonia e alegria no coração, mesmo nos momentos difíceis. Basta crer e buscar em Deus através do nome do Senhor Jesus e você receberá. Vamos orar então. Deus Santo, em o nome de Jesus, nós oramos a Ti pela vida, Senhor, do irmão Donizete, por cura e libertação, Senhor. Toma em Tuas mãos poderosa a vida do Teu filho, que tem tido tantas dificuldades, mas, Senhor, ele está decidido a ser liberto por Ti. Que o Senhor possa, ali onde ele estiver neste momento, estender a Tua mão poderosa sobre a vida dele, Pai. E ali, Senhor, o seu coração ser tocado pela graça e pelo poder do Teu amor, em nome de Jesus. Oramos pela vida da Maria Regina, que está no hospital. O Senhor sabe, meu Deus, a necessidade dela, necessidade de saúde física. E eu creio, se ela crer, meu Deus, se ela pedir oração é porque ela crê. Se ela crer, buscar em Ti, Senhor, o Senhor pode estar visitando a vida dela neste momento. Oramos, meu Deus, pela vida então da Maria Regina, que o Senhor possa ali visitar o coração dela, tocando ela com graça, com poder, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Oramos, meu Deus, pelos projetos, pelos trabalhos que temos nesta igreja, pelo Arte e Movimento, meu Deus, pelo curso de teologia, pelo culto de louvor e adoração às quartas-feiras. Senhor, venha abençoar o Teu povo, que estejam, Senhor, afluindo a este lugar, para aqui buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Senhor, orar a Ti e buscar a Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, pelo encontro de jovens do sábado, toma em Tuas mãos os jovens. O Senhor tem abençoado esse trabalho de uma forma tão maravilhosa. Nós pedimos que em o nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja abençoando esse trabalho feito com os jovens, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentamos também o trabalho que fazemos com as nossas crianças. Senhor, que retomamos esse trabalho. Que o Senhor venha dar sabedoria às pessoas que estão ensinando. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, a cada uma das pessoas que se dispuseram a trabalhar com as nossas crianças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós apresentamos a Ti também, meu Deus, os aniversariantes desta semana. A irmã Cláudia, Senhor, toma em Tuas mãos poderosas. Que o Senhor venha dar um presente, algo muito especial para a vida dela. Senhor, venha encher o coração dela da Tua paz, do Teu amor e da Tua graça.
Senhor, a irmã Leia também, meu Deus, toma em tuas mãos poderosas a vida da tua filha, Senhor, trazendo e dando a ela, Senhor, a graça e a paz que só nos encontramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a unidade do Espírito Santo do Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Eu queria agradecer a presença de todos, não só de vocês, mas também daqueles que estão neste momento ligado nessa transmissão que estamos fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, trazendo paz, harmonia dentro dos lares aos corações dos pais e dos filhos, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, vão na paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus possa encher o teu coração de muita alegria nesses dias que se seguem. Vão na paz do Senhor, Deus abençoe.